Nessas condições, não é por nosso pessimismo que nos acusam, mas no fundo pela dureza de nosso otimismo. Se certas pessoas nos censuram por descrevermos seres pusilânimes, fracos, covardes e por vezes francamente maus em nossas obras de ficção, não é unicamente porque eles são pusilânimes, fracos, covardes ou maus, pois se fizéssemos como Zola e declarássemos que eles assim são devido à hereditariedade, por influência do meio, da sociedade, por um determinismo orgânico ou psicológico, todos se tranquilizariam e diriam: aí está, somos assim, e ninguém pode fazer nada. O existencialista, porém, quando descreve um covarde, afirma que esse covarde é responsável por sua covardia. Ele não é assim por ter um coração, um pulmão ou um cérebro covardes. Ele não é assim devido a uma qualquer organização fisiológica, mas é assim porque se construiu como um covarde mediante seus atos. Não existe temperamento covarde. Existem temperamentos nervosos. Existem pessoas que têm sangue fraco, como diz o povo, ou temperamentos ricos. Mas o homem que tem sangue fraco, nem por isso é um covarde, pois o que cria covardia é o ato de renunciar ou de ceder. Um temperamento não é o ato, e o covarde se define pelos atos que pratica. O que as pessoas obscuramente sentem e que as atemoriza é que o covarde que nós lhes apresentamos é culpado por sua covardia. O que as pessoas querem é que nasçamos covardes ou heróis. Uma das críticas mais frequentemente feitas aos caminhos da liberdade pode ser formulada deste modo: mas afinal, esses seres são tão fracos, como poderão ser transformados em heróis? Tal objeção é um tanto ridícula, pois pressupõe que as pessoas nasçam heróis. E no fundo, é isso que todos desejam pensar. Se eu nasço covarde, posso viver em perfeita paz. Nada posso fazer. Serei covarde a vida inteira. O que quer que eu faça, se nasço herói, também viverei inteiramente tranquilo. Serei herói durante a vida toda. Beberei como herói, comerei como um herói. O que o existencialista afirma é que o covarde se faz covarde, que o herói se faz herói. Existe sempre para o covarde uma possibilidade de não mais ser covarde e para o herói de deixar de o ser. O que conta é o engajamento total. E não é com um caso particular, uma ação particular que alguém se engaja totalmente. Creio que respondemos assim a algumas das críticas feitas ao existencialismo. Vimos, portanto, que ele não pode ser considerado como uma filosofia do quietismo, já que define o homem pela ação, nem como uma descrição pessimista do homem. Não existe doutrina mais otimista, visto que o destino do homem está em suas próprias mãos, nem como uma tentativa para desencorajar o homem de agir. O existencialismo diz-lhe que a única esperança está em sua ação, e que só o ato permite ao homem viver. Nesse plano, estamos, por conseguinte, perante uma moral da ação e do engajamento. Todavia, a partir desses poucos dados, acusam-nos ainda de aprisionar o homem em sua subjetividade individual. Também aí nos interpretam muito mal. Nosso ponto de partida é, de fato, a subjetividade do indivíduo. E isso por razões estritamente filosóficas. Não porque sejamos burgueses, mas porque desejamos uma doutrina baseada na verdade, e não no conjunto de belas teorias cheias de esperança, mas sem fundamentos reais. Como ponto de partida, não pode existir uma outra verdade senão esta. Penso, logo existo. É a verdade absoluta da consciência que apreende a si mesma. Qualquer teoria que considere o homem fora desse momento, em que ele se apreende a si mesmo, é, de partida, uma teoria que suprime a verdade, pois, fora do cogito cartesiano, todos os objetos são apenas prováveis, e uma doutrina de probabilidades que não esteja ancorada numa verdade desmorona do nada. Para definir o provável, temos de possuir o verdadeiro. Portanto, para que haja uma verdade qualquer, é necessário que haja uma verdade absoluta. E esta é simples e fácil de entender. Está ao alcance de todo mundo. Consiste no fato de eu me apreender a mim mesmo sem intermediário. Em segundo lugar, esta é a única teoria que atribui ao homem uma dignidade, a única que não o transforma num objeto. Todo materialismo me leva a tratar todos os homens, eu próprio inclusive, como objetos, ou seja, como um conjunto de reações determinadas que nada distingue do conjunto das qualidades e dos fenômenos que constituem uma mesa, uma cadeira ou uma pedra. Nós desejamos precisamente estabelecer o reino humano como conjunto de valores distintos do reino material.
Porém, a subjetividade que alcançamos a título de verdade não é uma subjetividade rigorosamente individual, visto que, como já demonstramos, no cogito eu não me descubro apenas a mim mesmo, mas também os outros. Através do penso, contrariamente à filosofia de Descartes, contrariamente à filosofia de Kant, nós nos apreendemos a nós mesmos perante o outro, e o outro é tão verdadeiro para nós quanto nós mesmos. Assim, o homem que se alcança diretamente pelo cogito descobre também todos os outros, e descobre-os como sendo a própria condição de sua existência. Ele se dá conta de que só pode ser alguma coisa, no sentido em que se diz que alguém é espirituoso, ou é mau, ou é ciumento, se os outros o reconhecerem como tal. Para obter qualquer verdade sobre mim, é necessário que eu considere o outro. O outro é indispensável à minha existência, tanto quanto, aliás, ao conhecimento que tenho de mim mesmo. Nessas condições, a descoberta da minha intimidade desvenda-me simultaneamente a existência do outro, como uma liberdade colocada na minha frente, que só pensa e só quer ou a favor ou contra mim. Desse modo, descobrimos imediatamente um mundo a que chamaremos de intersubjetividade, e é nesse mundo que o homem decide o que ele é e o que são os outros. Além disso, se bem que seja impossível encontrar em cada homem uma essência universal que seria a natureza humana, consideramos que exista uma universalidade humana de condição. Não é por acaso que os pensadores contemporâneos falam mais frequentemente da condição do homem do que de sua natureza. Por condição, eles entendem mais ou menos claramente o conjunto dos limites a priori que esboçam a sua condição fundamental no universo. As situações históricas variam. O homem pode nascer escravo numa sociedade pagã, ou senhor feudal ou proletário. O que não muda é o fato de que, para ele, é sempre necessário estar no mundo, trabalhar, conviver com os outros e ser mortal. Tais limites não são nem subjetivos nem objetivos, ou, mais exatamente, têm uma face objetiva e uma face subjetiva. São objetivos na medida em que podem ser encontrados em qualquer lugar, e são sempre reconhecíveis. São subjetivos porque são vividos, e nada são se o homem não viver. Ou seja, se o homem não se determinar livremente na sua existência em relação a eles. E, embora os projetos humanos possam ser diferentes, pelo menos nenhum deles permanece inteiramente obscuro para mim, pois todos eles não passam de tentativas para transpor esses limites, ou para afastá-los, ou para negá-los, ou para se adaptar a eles. Consequentemente, qualquer projeto, por mais individual que seja, tem um valor universal. Todo projeto, mesmo do chinês, do indiano ou do negro, pode ser entendido por um europeu. Poder ser compreendido significa que o europeu de 1945, a partir de uma situação que ele concebe, pode projetar-se para os seus limites, da mesma maneira, e pode reconstituir em si mesmo o projeto do chinês, do indiano ou do africano. Existe uma universalidade em todo projeto, no sentido em que qualquer projeto é inteligível para qualquer homem. Isso não significa de modo algum que esse projeto defina o homem para sempre, mas que ele pode ser reencontrado. Temos sempre a possibilidade de entender o idiota, a criança, o primitivo ou o estrangeiro, desde que tenhamos informações suficientes. Nesse sentido, podemos dizer que há uma universalidade do homem. Porém, ela não é dada. Ela é permanentemente construída. Construo o universal. Escolhendo-me, construo, entendendo o projeto de qualquer outro homem, de qualquer época que seja. Esse absoluto da escolha não elimina a relatividade de cada época. O que o existencialismo faz questão de mostrar é a ligação existente entre o caráter absoluto do engajamento livre, pelo qual cada homem se realiza, realizando o tipo de humanidade, engajamento sempre compreensível em qualquer época e por qualquer pessoa, e a relatividade do conjunto cultural que pode resultar dessa escolha. É preciso sublinhar simultaneamente a relatividade do cartesianismo e o caráter absoluto do engajamento cartesiano. É nesse sentido que podemos dizer que cada um de nós é absoluto respirando, comendo, dormindo ou agindo de um modo qualquer. Não existe diferença alguma entre ser livremente e ser como um projeto, como existência que escolhe a sua essência, e ser absoluto. Não existe nenhuma diferença entre ser um absoluto temporariamente situado, ou seja, que se localizou na história, e ser universalmente compreensível. Tudo isso não resolve inteiramente a objeção de subjetivismo. De fato, tal objeção assume ainda várias outras formas.
A primeira é a seguinte: há quem nos diga que, se assim é, então cada um de nós pode fazer o que bem entender, acusação que se expressa de vários modos. Em primeira instância, acusam-nos de anarquia e, em seguida, declaram: vocês não podem julgar os outros, pois não há razão alguma para preferir tal projeto a tal outro. Finalmente, há quem nos diga: tudo o que vocês escolhem é gratuito, vocês dão com uma mão o que fingem receber com a outra. Essas três objeções não parecem ter sido formuladas com muita seriedade. Comecemos pela primeira. Vocês podem escolher o que bem entenderem. Tal afirmação não é verdadeira. A escolha é possível, em certo sentido, porém, o que não é possível é não escolher. Eu posso sempre escolher, mas devo estar ciente de que, se não escolher, assim mesmo estarei escolhendo. Isso, se bem que pareça estritamente formal, tem suma importância, pois limita a fantasia e o capricho. Se, de fato, perante determinada situação, como por exemplo a situação que me define como um ser sexuado, podendo ter relações com um ser de um outro sexo, podendo ter filhos, sou obrigado a escolher uma atitude e, de qualquer modo, sou responsável por uma escolha que, engajando a mim mesmo, engaja também toda a humanidade, mesmo se nenhum valor a priori determinar a minha escolha. Esta nada terá a ver com capricho. E quem pensar estar encontrando aqui a teoria gidiana do ato gratuito não estará compreendendo a enorme diferença entre a nossa doutrina e a de Gide. Gide não sabe o que é uma situação. Ele age por simples capricho. Para nós, ao contrário, o homem encontra-se numa situação organizada, com a qual está engajado. Pela sua escolha, ele engaja toda a humanidade, e não pode evitar essa escolha. Ou permanece casto, ou se casa e não tem filhos, ou se casa e tem filhos. De qualquer modo, e seja o que for que ele faça, é impossível que ele não tenha uma total responsabilidade em relação a esse problema. Efetivamente, ele escolhe sem se referir a valores pré-estabelecidos, mas é injusto acusá-lo de capricho. Digamos antes que devemos comparar a escolha moral à construção de uma obra de arte. E aqui precisamos fazer uma pausa para esclarecer que não se trata de uma moral estética, pois a má-fé de nossos adversários é tanta que até disso nos acusam. O exemplo que escolhi não passa de uma comparação. Esclarecido esse ponto, perguntamos: alguma vez se acusou um artista que faz um quadro de ele não se inspirar em regras estabelecidas a priori? Alguém alguma vez lhe indicou que quadro deveria fazer? É evidente que não existe nenhum quadro definido que deva ser feito. O artista engaja-se na construção do seu quadro, e o quadro que deve ser feito é, precisamente, o quadro que ele tiver feito. Sabemos que não existem valores estéticos a priori. Contudo, existem valores que se tornam visíveis, posteriormente, na própria coerência do quadro, nas relações que existem entre a vontade de criação e o resultado. Ninguém pode prever como será a pintura de amanhã. Não se pode julgar a pintura a não ser que esteja feita. Qual a relação de tudo isso com a moral? Trata-se da mesma situação criadora. Nunca falamos da gratuidade de uma obra de arte. Quando nos referimos a uma tela de Picasso, nunca dizemos que ela é gratuita. Compreendemos perfeitamente que ele se construiu a si mesmo, tal qual é, ao mesmo tempo que pintava, que o conjunto de sua obra se incorpora à sua vida. O mesmo acontece no plano moral. O que há em comum entre a arte e a moral é que, nos dois casos, existe criação e invenção. Não podemos decidir a priori o que devemos fazer. Penso ter deixado esse ponto suficientemente claro ao contar a história do aluno que me procurou e que poderia ter recorrido a qualquer moral, a kantiana ou qualquer outra, que não encontraria nenhum tipo de orientação. Foi obrigado a inventar sozinho a sua lei e, quer ele tenha escolhido ficar com a mãe, fundamentando sua moral nos sentimentos, na ação individual e na caridade concreta, quer tenha escolhido partir para a Inglaterra, preferindo o sacrifício, não poderíamos jamais dizer que esse homem fez uma escolha gratuita. O homem faz-se. Ele não está pronto logo de início. Ele se constrói, escolhendo a sua moral. E a pressão das circunstâncias é tal que ele não pode deixar de escolher uma moral. Só definimos o homem em relação a um engajamento. Parece-nos, portanto, absurdo que nos objetem a gratuidade da escolha. Em segundo lugar, há quem afirme o seguinte: vocês não podem julgar os outros. Sob certo ponto de vista é verdade, e sob outro é falso. É verdade no sentido em que,
Cada vez que o homem escolhe o seu engajamento e o seu projeto com toda a sinceridade e toda a lucidez, qualquer que seja, aliás, esse projeto, não é possível preferir-lhe um outro. É ainda verdade na medida em que nós não acreditamos no progresso. O progresso é uma melhoria. O homem permanece o mesmo perante situações diversas, e a escolha é sempre uma escolha numa situação determinada. O problema moral não mudou desde a época em que era possível escolher entre os escravagistas e os não escravagistas, na altura da Guerra da Secessão. Por exemplo, até o momento presente em que podemos optar pelo MRP ou pelos comunistas. Todavia, podemos julgar, pois, como já disse, cada um escolhe perante os outros, e se escolhe perante os outros. Para começar, podemos considerar, e isso talvez não seja um juízo de valor, mas é um juízo lógico, que algumas escolhas estão fundamentadas no erro e outras na verdade. Podemos julgar o homem dizendo que ele tem má fé, tendo definido a situação do homem como uma escolha livre, sem desculpas e sem auxílio. Consideramos que todo homem que se refugia por trás da desculpa de suas paixões, todo homem que inventa um determinismo, é um homem de má fé. É possível objetar o seguinte: por que razão ele não poderia escolher-se como um homem de má fé? E eu respondo que não tenho que julgá-lo moralmente, mas defino a sua fé como um erro. Não podemos escapar aqui a um juízo de verdade. A má-fé é, evidentemente, uma mentira, pois dissimula a total liberdade do engajamento. No mesmo plano, direi que tem má-fé, igualmente, aquele que declara que certos valores preexistem a si próprio. Estarei em contradição comigo mesmo, se, concomitantemente, quiser esses valores e afirmar que eles me são impostos. Alguém pode perguntar-me, e se eu quiser ser um homem de má-fé? Eu responderei, não há motivo algum para que você não possa sê-lo, mas declaro que você tem má-fé e que a atitude de estrita coerência é a atitude de boa-fé. Além disso, posso fazer o juízo moral. Quando declaro que a liberdade, através de cada circunstância concreta, não pode ter outro objetivo senão de querer-se a si própria, quero dizer que, se alguma vez o homem reconhecer que está estabelecendo valores em seu desamparo, ele não poderá mais desejar outra coisa a não ser a liberdade como fundamento de todos os valores. Isso não significa que ele a deseja abstratamente, mas simplesmente que os atos dos homens de boa-fé possuem como derradeiro significado a procura da liberdade enquanto tal. Um homem que adere a um sindicato comunista ou revolucionário quer alcançar objetivos concretos. Tais objetivos implicam uma vontade abstrata de liberdade. Porém, essa liberdade é desejada em função de uma situação concreta. Queremos a liberdade através de cada circunstância particular. E, querendo a liberdade, descobrimos que ela depende integralmente da liberdade dos outros, e que a liberdade dos outros depende da nossa. Sem dúvida, a liberdade, enquanto definição do homem, não depende de outrem. Mas, logo que existe um engajamento, sou forçado a querer simultaneamente a minha liberdade e a dos outros. Não posso ter como objetivo a minha liberdade, a não ser que meu objetivo também seja a liberdade dos outros. De tal modo que, quando, ao nível de uma total autenticidade, reconheço que o homem é um ser em que sua essência é precedida pela existência, que ele é um ser livre que só pode querer a sua liberdade, quaisquer que sejam as circunstâncias, estou concomitantemente admitindo que só posso querer a liberdade dos outros. Posso, portanto, formar juízos sobre aqueles que pretendem ocultar a si mesmos a total gratuidade de sua existência e sua total liberdade, em nome dessa vontade de liberdade implicada pela própria liberdade. Aqueles que dissimularem perante si mesmos a sua total liberdade, com exigências de dar seriedade ou com desculpas deterministas, eu os chamarei de covardes. Os outros que tentarem demonstrar que sua existência era necessária, quando ela é a própria contingência do aparecimento do homem sobre a terra, eu os chamarei de canalhas. Porém, covardes ou canalhas só podem ser julgados ao nível de uma rigorosa autenticidade. Assim, embora o conteúdo da moral seja variável, certa forma dessa moral é universal. Kant afirma que a liberdade quer a si mesma e a liberdade dos outros, certos, mas ele considera que o formal e o universal bastam para constituir uma moral. Nós pensamos, pelo contrário, que princípios abstratos demais não conseguem definir a ação. Tomemos, mais uma vez, o caso de meu aluno. Em nome de que grande máxima moral teria ele podido decidir, com toda tranquilidade de espírito, abandonar sua mãe ou permanecer junto dela? Não existem meios para julgar. O conteúdo é sempre concreto e, por conseguinte, imprevisível. Há sempre invenção.
A única coisa que importa é saber se a invenção que se faz em nome da liberdade.